Eu acho que existem vários tipos de ato que vão ser diferentemente relativos ao gozo. A Marília trouxe um pouco isso, mas eu também passei rapidinho. Quer dizer, para a psicanálise você vai ter passagem ao ato, acting out, ou o ato propriamente como Lacan propõe. Então, quer dizer, às vezes um ato, por exemplo, de violência numa multidão pode ser simplesmente a erupção de gozo, né? Pura passagem ao ato. Então, quer dizer, ali você não tem... mas isso não é o ato político. Não. Isso é uma passagem ao ato. Eu acho que o ato político ele tem a ver com as coordenadas simbólicas. Provavelmente aí, eu diria, seria um impasse do ato político. Exatamente. Você só vai saber depois o que se deu ali. Vocês sabem perfeitamente que os judiciários não vão mobilizar nem querem o debate a partir da eleição do governo. Vocês sabem perfeitamente que o judiciário desvaloriza aqueles atos de pura violência, dos tumultos de 2005, etc. Que não há ali, não há. Eu, por acaso, não concordo com a análise do Judiciário. Não concordo com a análise do Judiciário. Acho que, em primeiro lugar, e os movimentos também do Reino Unido, aqueles incêndios, não sei. Mas voltando a Paris, o queimar os automóveis e partir as montras, eu acho que aquilo há uma passagem ao ato. E é uma passagem ao ato político. Porquê? E há outras análises que vão mais longe, mas dizer que nesse da violência desqualifica, no ânico sonhamos perigosamente, desqualifica, etc. Mas eu acho que há um ato político. Há um ato profundamente político, mesmo que seja destrutivo. E há uma violência politicamente intrínseca aí, que ele desvaloriza porque não tem programa. Não sei se a política tem que ter um grande programa. Os jovens não vão estar a reunir para fazer um texto, nem sabem escrever e tal. É um ato político. Agora, há analistas, grandes analistas, o Robert Castel, que já vem desde o tempo do Foucault, etc., analisa muito bem o significado político desses atos, dessa violência de Paris. Eu acho que a gente pode divergir em relação aos exemplos, mas eu acho que é claro que Zizek traz isso claramente nesse ponto, eu concordo, que não é toda violência que é um ato político. Há violências e violências. A gente pode pensar em determinados exemplos, Paula, mas eu acho que é disso que se trata. Atenção que isso é um tema para a próxima. Atenção que isso é um tema. Eu não vou intervir, não vou envolver-me no debate, é só para. Vou alargá-lo. Eu dava só um segundo para alargar, eu só vou alargar o debate dando algumas pistas para responder a esta questão, já que os nossos amigos estão muito embrenhados na psicanálise, vou dar algumas pistas para alargar só o debate. A relação e faltou aqui também a relação do gozo com a pulsão de morte, etc. Mas, alargando o debate neste sentido político, era isto. Atenção à relação entre o gozo e a transgressão, entre o gozo e a lei, entre o gozo e a plasticidade do capitalismo e tudo isso. Portanto, é só para alargar o debate. E isso, o Zizek responde claramente o que é que significa a politização do gozo. Eu queria só fazer um comentário, porque eu acho que não penso que a passagem ao ato violento numa manifestação de jovens que quebram agências bancárias seja uma simples realização do gozo. Acho que tem ali alguma coisa, embora paradoxal, seja absolutamente político. E por isso mesmo que eu recorro a um outro referencial da psicanálise, que seria uma linhagem ferenciana, unicotiana, em que se positiva o valor criativo da pulsão de morte ou ainda de uma agressividade vital. Deixa-me só dar a palavra. Então, só para concluir, acho que é uma contradição, mas que existe uma possibilidade de politização ou de um gozo político, ou um gozo que advém do político, embora esse gozo enfraqueça o próprio ato político. E, portanto, as inscrições são os dois, não é? E mais alguém? Portanto, ele depois... Só queria estar a precisar que uma coisa é um ato político, outra coisa é acharmos que é um ato político correto, porque são duas. Pode ser político e ser errado. Pode ser um ato político. Eu acho que é um ato político. Agora, podem ser errados. Pode dizer um ato político, mas é mal feito.
É mal feito porque, segundo diz a Marília, apenas reforça os mecanismos. No fundo, isso é uma crítica quase feminista clássica. Isso reforça os mecanismos, justifica os mecanismos de repressão do Estado e de controle e de preventivos, etc. Toda uma série de coisas que o Estado encontra perante a opinião pública, que vocês estão a ver, deixa-nos andar à vontade, não vigia, não faz, e justifica toda operações que acho que se fez, eu não tenho conhecimento disso, mas até no País Basco, etc., que a polícia treinou mesmo, como considerou que todas as pessoas são terroristas. Um chefe da polícia do País Basco considerou que toda a população, uma vez que pode... Não é bem assim. Podem proteger os terroristas. Aquela ideia que os terroristas só existem se as populações os protegerem, os condenizar, e portanto é uma forma de dominar toda uma população. Pode ser um ato político errado, pouco inteligente e contraproducente, mas não deixa de ser político na mesma. Eu vou perguntar uma coisa que profundamente não sei ou não compreendo, não entendo, que é o ato, que está aqui, estamos a falar todo o tempo. Bom, eu sou psicanalista e até que como analista devia agora agir em relação a uma situação do paciente. É absolutamente proibido, né? Pela seu nome? Michael Knoch. E então, a psicanálise conhece o ato, a menos Freud, o ato no sentido que foi dito como acting out, né? Então, o ato é alguma coisa que interrompe a psicanálise quer dizer, ela agir a não pensar, né? Agora, abreviando isto. Agora, já no seu discurso, vou tentar integrar os três discursos. O seu discurso, eu gostava de ter por escrito, falava também do ato num duplo registro, também num registro positivo sobre Lacan, né? Não conheço. Confesso simplesmente que não sei. Isso não sei por ignorância. E então, há também alguma coisa positiva no ato. Agora, no terceiro exemplo, o nome francês aqui, da senhora Arregui, né? Tenta justificar o ato violento nas manifestações do Brasil e provavelmente não só. E agora, nós aqui em Portugal fizemos muitas manifestações, mas não havia nem moto nenhum, né? E era tudo muito pacífico. Quer dizer, seja no estrangeiro, ninguém ouve isso. O mundo, lamentavelmente, nossa vida pública é assim, quer dizer, mass media, só ouve-se, por exemplo, na Grécia, quando havia lá estes autossuicídios, autoqueimaram, etc. Lamentavelmente, são os actos violentos, são mesmo tão destrutivos que conseguem acordar as pessoas. Tem alguma coisa que me profundamente perturba. Vou dizer, não, são atos incorretos, como fosse facilmente me livrar disto. Mas aqui qualquer coisa, viu, uma substância perigosa em tudo nisto. Eu acho que cada ato há uma substância perigosa e gostava de ligar um pouco com a exposição do Filipe sobre a substância perigosa, que ligou mais com jouissance, né? Então, isso é a minha pergunta. Qual é a questão? Mais alguém que estão para ouvir? A gente pode. Você vai pegar outras questões ou a gente fala? Responde. Não. Se quiserem, podem usar. Você responde? Sim. Posso começar? Pode. Bom, o Lacan, ele realmente ele diverge do Freud. Para o Freud, o ato é sempre no sentido de onde a elaboração falhou. Então, quer dizer, se você não lembra, não rememora, atua na transferência, recordar, repetir, elaborar, certo? Exato. Então, quer dizer, é sempre indício de resistência. Atuar, na psicanálise freudiana, implica em resistir a rememorar, a elaborar, etc. Bom, o Lacan passa por esse ponto, mas ele vai divergir do Freud, porque ele vai exatamente
É aí que é a questão. Ele vai fazer diferença entre diversos tipos de ato. O ato de repetição fantasmática, o ato de repetição, não é um ato positivo, nem para Lacan. Sim, neurose obsessiva. Sim, o ato que você vai fazer uma atuação na transferência, para o Lacan também não tem valor simbólico nenhum. Mas, na verdade, o que o Lacan se deparou é com uma espécie de impotência dos mecanismos simbólicos para lidar com o real. Do tipo, faremos uma análise interminável? Lacan responde, não. A análise precisa ter um fim, porque a elaboração pelo saber indefinidamente, ainda assim não poderia dar conta de agir no modo de satisfação libidinal. Então, na verdade, é uma posição ética do Lacan, assim, e clínica, não é? Mas tem uma posição ética nesse ponto, porque ele vai dizer que a superação de um modo de repetição determinada pelo inconsciente, ela não vai se dar pela elaboração simbólica apenas. Isso vai chegar até um limite, mas há um limite que o sujeito precisará se lançar, sem ter conhecimento prévio de onde ele está indo. Quer dizer, se ele quiser superar aquilo que lhe determina, ele vai precisar se lançar numa espécie de... ele vai ter que redefinir a sua própria situação. Quer dizer, aquilo que é bom ou mal hoje, ele vai ter que redefinir aquilo que é bom ou mal. Mas como? Ele não vai ter o apoio do saber em todo esse percurso. Então existe um ponto que ele precisa saltar. E aí o Lacan vai entender, ele vai chamar isso de ato psicanalítico. Então é uma espécie de posição ética, porque vai ser preciso fazer esse salto para uma outra situação que você não conhece, e diante daquela consequência é preciso aí sim ressubjetivar o que aconteceu e assumir aquilo como responsabilidade. Eu acho que a responsabilização após o ato é um ponto-chave para você pensar os efeitos subjetivos, porque fazer ato e depois não se responsabilizar pelo que aconteceu não vai ter efeito subjetivo sobre aquela estrutura. Então o ato analítico é uma divergência do Lacan em relação ao Freud. Começando a falar, pegando um pouco pela fala da Gabriela, o ato analítico estaria no limite da interpretação, né? Quer dizer, então há toda uma crítica à interpretação em psicanálise, às falácias da interpretação. E nesse sentido, trata-se de um saber não exclusivamente simbólico, significante, mas um saber que se constitui na análise também pela repetição, mas é um saber encarnado, um saber que vai para além do discurso, né? Um saber que inclui o corpo e inclui, vamos dizer, certo estranhamento do analista, por exemplo, um Lacan que levanta e chuta o divã, ou, por exemplo, corta uma sessão em 5 minutos. Quer dizer, marcando um ponto ali que, porventura, sem uma amarração simbólica, passa a fazer sentido para aquele sujeito. Não sei se vocês concordam. Bom, agora, em relação à sua questão, à sua colocação sobre a minha fala, eu acho que não é que eu tento justificar, eu acho que a partir de uma leitura, vamos dizer, do trauma, por exemplo, pela via de Ferenczi ou de Winnicott, essa violência reativa ela é justificável, porque ela é uma tentativa de diferenciação a um gozo desproporcional do outro, a uma agressão ou a uma intrusão excessiva, né, do outro. Então, eu não diria ser apenas incorreto ou correto, Jorge. Eu acho que ineficaz, talvez esse ato violento, né, de manifestantes radicais, enfraqueça apenas o próprio movimento, o próprio poder do movimento. Entretanto, aí eu me perguntaria se existe, porque a gente viu, e pelo menos nos textos de diversos autores que compõem aquela
coletânea ocupada.